Neste vídeo eu vou falar de duas decepções. Dois livros que eu comprei que prometiam muito. E um entregou pouco e o outro não entregou nada. Quer saber quais são? Vem comigo. Oiê, eu sou Ju Palermo, você está no canal Fala para Camões. E como eu disse na abertura desse vídeo, eu vou falar de duas obras que me decepcionaram. São dois livros que eu comprei na Feira do Livro da Unesp 2026, que eu fui recentemente. Já tem vídeo aqui no canal, em algum lugar aqui, falando sobre todos os livros que eu comprei, mostrando todos eles, falando um pouco sobre a feira, dando dica para quem nunca foi, ou para quem já foi e se perdeu, né? E aí mostrando todos os livros, e eu falo, conforme eu for lendo, eu vou trazendo as resenhas, e aí é isso que aconteceu. E aí eu vou trazer logo de dois, para não gastar vídeo falando de um livro só, já juntei duas decepções aqui. Uma decepção menor e uma decepção maior. Vou começar pela decepção menor, que é o livro A Sucessora, da Carolina Nabuco, tá? É um romance publicado pela editora Instante, e é um romance de 1934, a primeira vez que ele foi publicado. A Instante publicou ele em 2018, né? E eu tinha visto uma booktuber aqui falando sobre esse livro, que era muito legal, blá, 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 caí nessa. E aí eu acho que a minha expectativa estava em outro lugar. Não é um livro ruim, mas também não é um livro maravilhoso, entende? E eu estava esperando que fosse um livro muito legal. Até porque tem um boato e um bafafá de que esse livro foi plagiado. Você já viu, se você não viu, você não sabe, tem um filme do Hitchcock que se chama Rebeca, a Mulher Inesquecível, que até o povo brincava, Recível, a Mulher Inesquebeca. E aí, essa história do Rebeca, a Mulher Inesquecível, é sobre uma moça que se casa com um viúvo, e aí eu não me lembro de ter assistido, né? Mas tem essa coisa de que a presença da morta é muito forte, né? Quase como um fantasma. E aí tem o livro muito famoso, escrito depois desse aqui, por uma autora francesa. Mentira, é uma autora inglesa chamada Daphne du Maurier, não sei como se pronuncia, que ela publicou em 1938, o Rebeca, a Mulher Inesquecível. E foi o livro da Daphne que serviu para ser adaptado pelo Hitchcock no filme que ele fez em 1941. Só que assim, parece, eu precisaria ler o livro da Daphne, né, do Maurier, provavelmente não vou ler, mas para ver as ligações, né, para ver se de fato foi plágio. Mas quem leu os dois e viu o filme diz que, olha, o original é esse aqui, a sucessora, que foi lançado antes, e a outra veio lá e copiou. Você acha difícil isso acontecer? Não, não acho. Eu não li o livro para saber se é plágio ou se não é, mas eu não acho difícil isso acontecer, né? Parece também que esse livro virou uma novela da Rede Globo de 1978, com a maravilhosa Suzana Vieira, Sussu, que não tem paciência para quem está começando, né? Eu só não sei quem que ela fez. Se ela fez acho que era a menina novinha, não sei se era a novinha ou se era a morta, né? Mas enfim, que aqui, na verdade, a menina jovem é a Marina, né? Que se casa com o viúvo, e a Alice é o que seria a Rebeca, né? É a ex. A ex não, a ex e a morta, né? A primeira esposa, a Madame Steen. E aí a história é isso: a Marina era uma moça da fazenda, né? É, não, ela era filha da dona da fazenda, né? Mas ela vivia nesse meio rural no Rio de Janeiro. A autora também é carioca, né? Ela vivia nesse meio rural do Rio de Janeiro. E aí ela estava noiva do primo, não que ela gostasse do primo, na verdade ela não estava nem aí pro primo. Mas ela tinha toda uma vida intelectual. O primo indicava leituras, conversava com ela sobre as leituras que eles faziam e tal. E aí um dia o primo, que é bem feio, inclusive, pede ela em casamento e ela quer falar não. E aí a mãe dela fala: filha, aceita, eu fico tão preocupada de você ficar sozinha. Ela aceita naquelas, tá bom, mas ela não gosta dele. E aí um belo dia chega ali esse viúvo, que é o Roberto Steen, para comprar a fazenda vizinha, né? E ela conhece, ela fica encantada, porque a prima dela, que morava no Rio de Janeiro, falava dessa tal de Madame Steen, que ela nunca tinha, a Marina nunca tinha visto, mas que era uma mulher da sociedade, que ela chegava na missa, o povo, nossa, que mulher linda, nos bailes, onde ela ia, né? E aí essa mulher morreu, e o viúvo dela, que é o Roberto Steen, que a Marina acha ele muito bonito, né?
Chega ali, ele vai participar das festividades, que aí tem aquelas festas, tipo festa de interior, né, de fazenda, quermesse, enfim. E o Eduardo Stin gosta da Marina, e o Roberto, o que eu tô falando, Eduardo? O Roberto gosta da Marina e a Marina gosta dele, e ela vira pro primo, que é o Miguel, e fala: Ó, não vai rolar da gente casar, desculpa, não quero. O Miguel fica puto, a mãe dela fica puta, mas ela não tá nem aí. E ela conta pro Roberto, fala: Ó, eu terminei meu noivado. Ele fala: então vamos casar. E é rápido assim: em 3 meses eles se casam e ela vai sair da vida da fazenda e vai morar no grande palacete que ele tem no Rio de Janeiro, em que tudo lembra Alice, a Madame Steen, né? Que era uma mulher belíssima. Então, assim, todos os móveis foram comprados por ela, todas as peças de arte da casa, das obras de arte, a louça, os empregados estavam acostumados com o jeito dela, e tem um retrato maravilhoso que um artista famoso fez dela. E aí a Marina começa a se sentir oprimida por essa presença constante da Alice. Só que eu achava, e aí tem um erro da minha expectativa, até como o livro me foi vendido, não pela editora, né? Por essa booktubera que eu vi, ou pela minha interpretação, eu achava que ia ser uma coisa mais fantasmagórica mesmo, sabe? E eu nem gosto de terror, mas eu estava esperando também por saber que ele foi adaptado pelo Hitchcock. E agora eu tô a fim de ver o filme para ver se ele deu essa pegada mais fantasmagórica, né? Eu achei que ela ia ver o fantasma da mulher, entendeu? E na verdade é só uma grande metáfora, assim, ela se sentir oprimida porque a mulher era muito bonita, era muito sociável, e onde ela vai, todos os amigos falam da Alice. Todos os, como eu disse, tudo na casa lembra a Alice. A Alice participava de todos os eventos sociais que a Marina não gosta, ela vem do campo. Então, fica essa presença opressora dessa ex, né? Mas é tudo só da cabeça da Marina. Ela não vê a Alice, ela não interage com o fantasma da Alice, não tem nada disso, né? E aí, eu não sei, eu esperava que o rolê fosse seguir para uma coisa mais sobrenatural. E aí me decepcionei, porque é um livro simples, de um enredo simples, sem grandes surpresas, as coisas vão acontecendo num encadeamento tranquilo, sem grandes sustos, né? Tem hora que você fica de saco cheio da Marina, você fala, gata, vive sua vida, sabe? Né? Arre, bola para frente, você aceitou casar com o cara, agora a mulher dele é você. E ela não consegue se livrar disso, né? Então, não sei, achei nada demais, sabe? Não é um livro ruim, mas não é nada demais. Talvez pela minha expectativa de que fosse algo demais, e não é. E daí, por causa disso, eu bodiei. Eu já estava lendo assim, aham, tá, bodiei. É isso, não é nenhuma obra-prima, entendeu? Os eventos vão ali se encadeando, sem grandes, como eu falei, sem grandes sustos, sem grandes reviravoltas, não tem um grande clímax de alguma coisa, né? A gente tem uma crítica, e ok, isso é interessante, são discussões legais, sobre o papel da mulher nessa sociedade, né? Essa coisa decorativa. Mais do que isso, a Marina era uma grande leitora, inclusive com o Miguel, ela discutia, né, as leituras que fazia, inclusive de filosofia e tudo mais, e de repente ela se vê nesse meio dos ricos do Rio de Janeiro, da capital, em que as pessoas são todas fúteis, né, em que, para citar uma frase aqui do livro, as mulheres falavam de vestidos e de outras mulheres. Era só isso, ela não encontrava ninguém com quem ela pudesse discutir alguma coisa de relevante. E ela fica cansada também dessa maratona de evento social, é jantar para cá, é baile para lá, é encontro, não sei o que, é visita, não sei o que. Ela tem um caderninho em que ela anota as visitas que ela tem que fazer, que ela tem que devolver, que a pessoa quer fazer. Então, ela se incomoda com essa futilidade dessa vida das elites. E é interessante essa discussão. É uma discussão interessante do quanto sofre essa moça que vem de um outro ambiente em que não há essas frescuras e de uma moça que lê, como eu disse, num mundo extremamente fútil de conversas fúteis e coisas que não interessam para ela, só se fala de moda, do chapéu de não sei o quê, da roupa de não sei o quê, do perfume de não sei o quê e da fofoca de não sei o quê. Ela sente que falta ali para ela uma profundidade. Mas a Alice, a morta, se dava muito bem nesse meio. Então tem essa comparação também, né? Tem uma parte que eles vão já do meio para frente, que eles vão para Petrópolis. E aí a cunhada dela, que é a irmã do Roberto, ela é a mulher que ela quer lapidar a Marina, né? Para ela participar melhor desses eventos sociais e tudo mais. E aí eles adoram o carnaval e eles querem sair todos os dias. E ela se obriga a ir, ela vai, mas ela não se diverte pra caralho. E aí, lá pro terceiro dia, ela fala pro marido: eu não aguento mais, eu não quero mais ir, né?
E aí ele fala, não, tudo bem, só que ele gosta muito. E aí fica aquela coisa, daí a cunhada vai, você não quer ir? O Roberto gosta tanto. Ai, mas a Alice adorava carnaval. Ai, mas era tão legal. E aí ela se força aí, ela finge que ela tá se divertindo muito. E as pessoas acreditam, ninguém vê o quanto ela tá fingindo, que ela não tá gostando daquilo, né? E aí também tem isso, 1930, entendeu? A mulher não podia falar, tá, vai pra puta que eu pariu, não quero mais. Então, tem essa discussão, essa questão, mas assim, não é nada demais. De maneira geral, eu achei interessante conhecer uma autora nova, né? 1934, a publicação do livro. Tem quase um século. Conhecer uma autora que eu não conhecia, descobri que a linguagem é uma linguagem super tranquila, né? Se algum dia Carolina Nabuco aparecer no vestibular, por exemplo, não vamos ter grandes problemas, mas não é incrível, sabe? E eu estava esperando mais. Eu acho que é isso. É um livro ok, mediano, para o qual eu estava com expectativas muito altas e por isso me decepcionei. Eu só também fiquei meio assim com a edição da Editora Instante, eu achei a lombada muito dura, eu não consegui, como eu gosto, ai, até com marca página aqui, eu não consegui quebrar a lombada, sabe, como eu gosto, então dói o meu dedo de ficar fazendo pressão aqui, né? Encontrei alguns erros de revisão, isso me incomoda, alguns pastéis, mas a capa é belíssima. Se eu posso falar alguma coisa boa sobre a edição, é que essa capa é muito linda, né? Com esses modelos e tal. Eles têm essa orelha grande, né? Com o Rio de Janeiro da época aqui, né? Aqui atrás também, essa coisa da moda e, de novo, Rio de Janeiro. Então, essa parte é cuidada. Mas eu acho a lombada muito dura e alguns erros de revisão, enfim, apesar da capa ser muito linda, e é isso que eu tenho para falar da sucessora. As minhas expectativas estavam altas. Mas agora, então, assim, foi uma decepção, uma leve decepção, né? Agora, a minha decepção profunda é com o novo livro da Andréa Del Fuego, Nego Tudo, Ficções Súbitas. Na verdade, não é um novo livro dela. E isso a gente já sabe porque está escrito aqui atrás, né? Publicado pela primeira vez em 2005, numa edição artesanal, numerada e restrita aos amigos. E aí, o que acontece? A Andréa Del Fuego, caso você não saiba, é autora de A Pediatra. A Pediatra é o livro dela que fez muito sucesso, né? Mas antes da Pediatra, ela publicou Os Malaquias, que é um livro que eu amo e indico horrores. Trabalho, inclusive, estou trabalhando atualmente com o meu segundo ano do ensino médio na escola. É um livro muito legal. Realismo fantástico, incrível. Eu li também dela As Miniaturas, que é um livro anterior. Esse eu não gostei muito, mas Os Malaquias é incrível e a Pediatra é bem legal. E aí saiu esse. Eu sabia que eram contos, né? Mini contos, inclusive. Primeiro veio a minha surpresa, quando eu nunca tinha visto o livro fisicamente, vi lá na Feira do Livro, né? Eu tinha visto na Amazon, eu não sabia que ele era menorzinho. Ele é pequeno, né? Aqui, esse ainda da editora Instante é um pouquinho. É pequeno também, mas se você pega, sei lá, um livro de tamanho mais normal aqui, ó, ele é bem pequenininho, né? E aí, ainda bem que eu paguei metade do preço de capa, porque eu ia ficar bem puta de pagar R$ 70 nesse livro. São mini contos, né? Mas assim, juro por Deus, eu achei tão herméticos, tão malucos. Eu não sei, eu fui ver até as avaliações da Amazon e tem muita gente falando que gostou. Aí eu não sei quantas dessas pessoas falaram que gostaram porque é Andrea Del Fuego, ou quantas pessoas gostaram mesmo. E eu acho que as pessoas podem gostar. Tem gente que gosta de Clarice Lispector. Veja só, né? Cada um gosta do que gosta. Mas eu não sei. Eu realmente, para mim, eu gosto de entender. Eu sou a pessoa que gosta de entender. E aí, por exemplo, vou ler um texto. E aí, quando eu passei os olhos e vi que eram coisinhas pequenas, eu pensei: será que tem uma linha que liga tudo isso? Ou são coisas esparsas? E são coisas esparsas. Então, vou ler um texto para vocês que eu fiz questão de marcar, porque é assim, ó. É só isso. Ofélia engordou os porcos e rezou em penteadeira com pinguim de pelúcia, Playmobil de Casa do Campo e os pés de São José. Seu empenho é angélico e bipartido. Pergunte para sua mãe como foi que ela conheceu seu pai. The fuck, man? Tipo, e aí, né? Tem várias assim, ó, sei lá, vou ler. Cadê aqueles? Tem uns, principalmente os do começo, assim. Na verdade, todos, né? Vou ler aqui mais um. Tem uma pergunta, doutor. Era o Dan Stubach no banheiro? Não, você se confundiu. Diga que veio. Sonhei que minha mãe revirava minhas calcinhas. Sua mãe não deve ter acesso às calcinhas. Bastou as fraldas. Não dê autoridade para quem não tem função em sua vida. Como estavam as calcinhas? Frouxas. Frouxas? Você não é o Dan Stubach, doutor?
Não sei, tem alguma relação Danstuba, que calcinha, que eu deveria conhecer e não conheço? Eu fico sentindo isso, que me falta referência, entendeu? Talvez falte, talvez por isso. Mas para mim, cara, é um negócio assim, ó, outra. Contratei Johnny Depp para atender os pais, insisti no uniforme. Que paz? Que uniforme? Por que Johnny Depp? Desculpa, para mim não faz sentido nenhum. Então, assim, eu acho, foi o que eu falei, realmente, talvez para mim falte referência, e ela tá falando uma coisa brilhante aqui, mas eu não entendi. Ó, vou ler outro aqui. Roteiro recusado pelo elenco. Estão num parque, sentam-se numa gangorra. Alessandra Negrini discute Deus com Nuno Leal Maia. Chegam juntos ao apartamento, ele pela escada, ela pelo elevador. Nuno admira Alessandra falando ao telefone fixo. Ele deita a cabeça no colo dela e desenha bolinhas no ar. Nuno recebe mensagem, sai batendo porta. Ela corre atrás, levando a samambaia. Eu deveria ter entendido, isso é referência a alguma cena específica? Eu não sei, sabe? Eu senti, sabe quando alguém está fazendo uma piada interna e você não conhece o contexto, né? E talvez fosse isso, a medição para amigos, numerada, restrita a amigos, talvez sejam de piadas internas deles. Olha, achei muito chato, decepcionante. Tem um ou outro aqui, sabe, que parecem legais, assim. Mas ela diz aqui no final, tem uma nota da autora que diz assim: Nego Tudo recebeu em 2005 uma versão artesanal e numerada de 107 exemplares, com edição cuidadosa de Cristiane Lisboa na fina flor. Um livro confidencial que levou o mesmo título. Nesta versão totalmente reformulada, alguns contos ficaram no passado, os originais persistentes foram reescritos e inéditos os acompanharam. Eu não sei, para mim é assim, Andréa Del Fuego, ela fez muito sucesso com a pediatra, né? E os Malaquias é muito bom, acho que não fez tanto sucesso. Engraçado que os Malaquias, deixa eu pegar. Eu estou trabalhando com os alunos, essa é a capa dos Malaquias, né? E a primeira coisa, assim, quando a gente começou, eu falei, vamos olhar essa capa, o que que vocês acham desse título, né? Dessa capa, dá vontade de ler? E eles falaram, não. Eu falei, se esse livro tivesse, assim, na livraria, né? Você ia pegar para ler? Não. Então, assim, é engraçado isso, porque tem alguns booktubers aqui que ficam falando, ai, a capa não favorece, ai, o título não favorece. E eu nunca, nossa, dificilmente eu compro um livro pela capa, né? Eu sempre vou ler a sinopse, vou ler uma resenha, sem spoiler, para entender do que se trata o livro. E aí, nesse caso, eu acho que tem isso, assim, com esse título, Os Malaquias, que ninguém sabe do que se trata, com essa foto de capa, que também não é muito atraente. As pessoas ficam meio assim, né? Mas a pediatra, e aí talvez tenha tido mais divulgação por parte da editora, ela é publicada pela Companhia das Letras, né? Os três. As miniaturas aqui eu não sei se era da companhia já, deixa eu ver. As miniaturas também já era publicado pela Companhia das Letras, né? Eu não sei, acho que a pediatra fez tanto sucesso, e aí é tipo, vamos lançar livro da Andréa Del Fuego porque vai vender, né? Mesmo que seja isso aqui. E aí vendeu, eu comprei, né? Assim como acho que muita gente comprou. Mas eu tô te dizendo assim, para você não cair nessa, a não ser que esses trechos que eu li, você falou, ai, que legal, adorei. Isso é uma coisa mais poética, mais metafórica. Ah, achei uma bosta. Desculpa, para mim não deu. A grande decepção. Não gostei mesmo. Ai, Juliana, você que não entendeu. Pois é, eu não entendi. Não, não rolou. Então, a sucessora, eu li a sucessora e foi uma leve decepção. Eu li Nego Tudo e foi uma grandíssima decepção, tá? Mas é isso. Seguimos na busca, na leitura, bola para frente. E eu volto em breve para falar de outras obras. Espero que não tão decepcionantes, né? Menos decepções e mais brilho no olho, que é o que a gente quer, né? Livros que a gente termine e fale, ai, que legal, né? Como, por exemplo, foi o Cor de Defunto. Se você não viu, eu vou deixar aqui para você assistir na tela final e ler esse livro. Esses aqui, não recomendo tanto, tá? Eu volto. Beijo, falou, valeu. Até a próxima.